Falar bastante ainda sobre Flávio Bolsonaro, que inclusive andou prometendo algumas questões durante esse período de pré-campanha. Disse que não vai largar e até o fim deve permanecer. Mas antes eu quero trazer o assunto que o governo Lula decidiu não apoiar o comunicado do Mercosul que cobra a restauração da democracia na Venezuela. A iniciativa foi do presidente da Argentina, Javier Milei, que durante a reunião do bloco em Foz do Iguaçu apoiou as ações de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos na região do Caribe, legitimando pressão contra a ditadura de Nicolás Maduro. Segundo informações do portal G1, fontes do Itamaraty justificaram a decisão alegando que o Brasil defende uma posição equilibrada no bloco, citando no documento apenas temas ligados a direitos humanos e a crise humanitária no regime venezuelano, mas sem deixar de criticar também a pressão militar americana contra o país. Além disso, o governo Lula também teria avaliado que a adesão ao comunicado de Milei contra a ditadura poderia ser interpretada como uma chancela às ações dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores ainda não se manifestou oficialmente sobre esse assunto. Por isso, eu quero tratar com o Diego Tavares essa questão de Javier Milei apoiando as ações de Donald Trump. Por outro lado, o governo Lula aí, que sempre foi simpatizante do governo de Nicolás Maduro, fazendo então essa vista grossa, vamos dizer, em relação a essa incursão. Olha, David, mais uma grande vergonha diplomática para o Brasil. E aqui a gente nem precisa entrar no mérito do que diz essa carta para que essa vergonha seja consolidada. O simples fato de que um comunicado feito sob a presidência brasileira do Mercosul não conte com a assinatura do próprio Brasil mostra que, infelizmente, se é que isso já existiu alguma vez, nós nunca tivemos essa tal de liderança do Sul Global. E eu digo que se é que já existiu porque esse Sul Global é uma grande invenção para dar ao presidente Lula uma alcunha bonita, dar a ele um título como se houvesse realmente uma mega organização aqui dos estados sul-americanos e que o Lula fosse o grande líder dessa organização. Não é, está provado com esse expediente do Mercosul. E passamos aí sim, examinando o mérito da questão, mais uma vez a vergonha por passar pano pelo que acontece na Venezuela. Javier Milei foi incisivo em seus elogios, saudou a interferência de Trump na Venezuela e como isso pode restaurar um padrão de vida um pouco melhor para o povo venezuelano. E só para trazer alguns números aqui, para que a nossa audiência entenda a gravidade daquilo que acontece na Venezuela, nós temos cerca de 80% dos venezuelanos vivendo na pobreza, mais de 50% vivendo na extrema pobreza. Não é por outro motivo que os venezuelanos deixam a Venezuela aos milhões todos os meses, caindo para outros países, aí, se amparando no aparato social de outros países, porque a Venezuela se tornou um deserto. Quem fica lá tem que revirar lixo para encontrar comida. Então, a situação lá realmente é uma crise humanitária. Inclusive, crise humanitária foi justamente o termo utilizado pelo presidente Lula na reunião do Mercosul para fazer referência às ações norte-americanas. Claro, sem falar diretamente nos Estados Unidos, deixando isso nas entrelinhas, mas ele usou esse termo para dizer o que significava a ação militar norte-americana no Mar do Caribe, desconsiderando completamente todo o absurdo que nós repercutimos aqui na Jovem Pan, inclusive, nos últimos meses sobre a Venezuela, desde a situação de fato do regime de Nicolás Maduro até a grande vergonha que foram as eleições venezuelanas. Eleições não, aquele teatro que foi feito na Venezuela e chamado de eleições. Inclusive teatro que também contou com o aval dos brasileiros. Fomos signatários lá do Acordo de Barbados, onde o Brasil colocou a sua assinatura como fiador das eleições, dizendo que, de fato, as eleições da Venezuela seriam eleições limpas, eleições livres. E não foi o que nós acompanhamos, evidentemente. Até hoje, as tais das atas que garantiriam a vitória de Maduro não apareceram. Então, o Brasil passa mais essa vergonha diplomática. Mais uma vez faz jus àquela alcunha que o governo Lula recebeu lá no governo Lula 1 e 2, de que nós somos um anão diplomático. Um grande país, infelizmente, que poderia ser uma grande potência, mas é comandado por políticos sem pulso, políticos que não se posicionam da forma certa quando a gravidade da situação pede. Eu repito, a Venezuela vive uma crise humanitária, não é uma questão de direita, é uma questão de esquerda, é gente morrendo, é criança, adulto, idoso
morrendo porque não tem comida, tudo isso para sustentar um regime ditatorial sanguinário, de um ditador que acumulou muito dinheiro e guarda tudo para si, as riquezas de todo um país que tem os maiores depósitos de petróleo do mundo e que, infelizmente, com isso não consegue garantir a prosperidade para o seu povo. Então, infelizmente, mais uma vez, o Brasil passa vergonha no cenário internacional. E a narrativa de Nicolás Maduro, né, Dávila, é de que o petróleo venezuelano está sendo sequestrado pelos Estados Unidos. Só que também a gente precisa lembrar que a crise humanitária gerada na Venezuela é por conta dessa ditadura de Nicolás Maduro. Então, você condenar e até mesmo se preocupar com a crise humanitária é a gestão que causa preocupação. Ou posso encarar de outra forma? Está corretíssimo, David Tarso. A situação da Venezuela é dramática, como bem lembrou o Diego Tavares, com esses números de pobreza, mais de 80% das pessoas vivendo em pobreza, falta luz, falta comida, falta combustível na Venezuela. Isso é fruto da omissão da comunidade internacional e de países como o Brasil. Na verdade, o mundo deveria ter agido em torno da Venezuela e tirado esse narcotraficante do poder há muito tempo, porque não só ele viola os direitos humanitários que o Brasil diz que está preocupado, porque não é possível um ditador que mantém a população, mais de 80% da população em estado permanente de pobreza, prendendo pessoas, matando opositores de governo. Isto é fruto da omissão da comunidade internacional que nada fez para remover esse narcoditador do poder. E quando teve eleição presidencial, que a oposição legitimamente venceu com Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, o que aconteceu? Cruzamos os braços e recusamos aceitar o resultado legítimo das urnas de um povo oprimido pelo governo que teve coragem de se levantar, enfrentar a polícia do ditador, votar, expressar a sua opinião, e a sua opinião no voto não foi levada em consideração. Foi levada a amizade de Maduro com o Brasil e com demais países que simplesmente cruzaram os braços, inclusive a comunidade europeia. Uma vergonha. Maduro é a fotografia da vergonha da comunidade global em aturar ditadores e traficantes no poder que massacram e oprimem o seu povo. Aliás, a reação dos Estados Unidos, com o apoio de Javier Milei, também não só Argentina, Paraguai e demais países apoiando esta carta, significa que pela primeira vez há países na América do Sul que se preocupam com a situação da Venezuela e não toleram a permanência de um ditador no poder. E aí junta coro aos Estados Unidos, que pela primeira vez está fazendo algo para depor um narcotraficante e fazer com que a democracia volte a reinar na Venezuela. E é o Brasil, né, Dávila, que está sofrendo com todas essas consequências, envolvendo também essa crise na Venezuela, porque em Pacaraima, nas divisas, nas fronteiras, muitas pessoas têm vindo até o Brasil buscar recurso, porque é a última estratégia. Então, muitos deles chegam aqui com a roupa do corpo, não conseguem nem mesmo ter uma sustentabilidade dentro do país. Então, o Brasil está sofrendo as consequências também desse regime ditador. Muitas mil pessoas venezuelanos já atravessaram a fronteira e estão refugiadas no Brasil. E ninguém se refugia no Brasil porque quer, porque está fugindo de um ditador, da opressão, para sobreviver, para ter comida, para poder trabalhar. E isso vem sim sobrecarregando o nosso sistema de saúde, vem sobrecarregando toda a estrutura de receber esses venezuelanos no Brasil. E é óbvio que esses venezuelanos sonham em retornar aos seus lares, à sua casa, ao seu país. Mas para isso é preciso depor Maduro, fazer com que a democracia volte e dar uma chance a Maria Corina Machado, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, a Edmundo Gonzalez, para começar a reconstruir a liberdade, a economia de mercado e fazer que a Venezuela volte a ser um grande país, como foi antes da era bolivariana. Para toda a rede, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Para as outras plataformas aqui, nós seguimos. Agora, com o Diego Tavares, eu quero fazer a avaliação também. Será que o governo brasileiro está fazendo, vamos dizer assim, um cálculo político em relação a uma possibilidade de incursão na Venezuela? Porque a China se manifestou, né? Foi o país mais recente a se manifestar contra Donald Trump. Rússia também já se manifestou, dizendo que não concorda com as ações de Donald Trump. Caso haja uma guerra na Venezuela, de que lado será que o Brasil vai ficar? Olha, David Tarso, essa é uma questão muito complicada, porque essa postura brasileira de fazer críticas ao presidente Trump sem citá-lo, sem citar os Estados Unidos, mostra que o Brasil ele não quer comprar essa briga para si. Também não quer pagar o preço de ser um aliado de primeira hora de Maduro. E sempre bom lembrar que nós somos esse aliado de primeira hora de Maduro. No início do governo Lula III, Maduro foi recebido aqui no Brasil com honras de chefe de Estado, quando já estava, inclusive, na lista da Interpol. Poderia visitar poucos países diante desse fato e conseguiu visitar justamente o Brasil. Eu acho que tem um pouco um sentimento de talvez, num futuro próximo ou remoto, ser a próxima vítima dessas incursões norte-americanas. É sempre muito bom a gente lembrar, e aqui claro que nós estamos fazendo uma conjectura de futuro muito distante, né? Nem acredito sinceramente que isso ocorra, mas nós temos facções criminosas aqui no Brasil que são muito maiores do que o Cartel de Los Soles, que foi declarado pelo presidente Trump como uma organização narcoterrorista internacional e que, inclusive, as nossas facções criminosas têm muito mais características de grupos terroristas internacionais do que o próprio Cartel de Los Soles. E, ao que parece também, esse chacoalhão que Donald Trump está dando na América do Sul, ele está só no começo. Agora, recentemente, o Clã do Golfo, que é uma organização narcoterrorista colombiana, foi também declarado uma organização terrorista internacional por Donald Trump. Então, não é de se desprezar. Isso, inclusive, ontem no Fast News, nós conversamos com um professor de Relações Internacionais do IBMEC, professor Niemeyer, que está frequentemente aqui nos programas da casa, e ele disse que não é muito difícil que o próximo passo de Trump seja resolver esse problema do narcotráfico na Colômbia. Então, nós temos aí um período de instabilidade na América do Sul. E o posicionamento dos países sul-americanos vão dar muito o tom do que serão os próximos capítulos do comportamento de Donald Trump, que é um líder instável, mas do ponto de vista dessas relações internacionais, principalmente as relações de guerra internacionais, tem mostrado alguns acertos pelo mundo, resolveu aí uma série de conflitos que estavam eclodindo pelo mundo, que inclusive ele diz que se fosse presidente no lugar de Joe Biden, sequer teriam iniciado. Então o Brasil precisa se posicionar de forma muito enfática agora e dar todos os sinais aos norte-americanos de que nós estamos dispostos a acabar com o narcoterror aqui na América do Sul. Eu, sinceramente, não acredito que Donald Trump faria uma incursão no Brasil, porque, afinal de contas, nós temos toda a questão das terras raras, outras negociações que interessam aos norte-americanos do ponto de vista econômico. Então, mas é algo que a gente não pode tirar do nosso radar diante desses outros sinais que Donald Trump tem nos dado, a exemplo do que eu disse aqui sobre a Colômbia. Sim. Inclusive estou acompanhando aqui o chat, né? Assim como eu faço normalmente no Morning Show, as pessoas comentando sobre esse assunto e os outros que nós abordamos aqui nos Pingos dos Is. Estamos de volta para toda a rede também, nos recebendo aqui, gentilmente, né? Abrigando na sua casa, no seu carro, e repercutimos ainda a situação aí do Mercosul. O presidente Lula fez uma carta formal dizendo que a crise humanitária causa preocupação, mas de fato não condenando qualquer tipo de ação, seja do lado dos Estados Unidos ou até mesmo do lado do venezuelano. E o Diego Tavares estava com a palavra, mas agora também conectado com a gente, Bruno Musa, se somando aqui nos Pingos dos Is, para que a gente possa ter a bancada completa para fazer a avaliação também, né, Musa, em relação a todo esse contexto do conflito da Venezuela e a forma como o Brasil tem se posicionado em meio a tudo isso. David, Dávila e Diego, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês, a todos que nos escutam. Bom, vamos lá. Eu estou um pouco mergulhado nesse tema, até porque nos próximos dias, começo de janeiro, eu estou lançando o meu livro a respeito da Venezuela, então eu continuo falando com bastante gente lá dentro do que eu convivi, né, pelas 3 vezes que eu estive no país, e a última vez foi bem recente. Quando eu parei para ouvir o discurso do Lula e o discurso do Milei,
lá no Mercosul me pareceu uma volta aos anos 80 em VHS e a outra ouvir um discurso em 2025. A Venezuela é um país onde 93% da população hoje vive abaixo da linha da pobreza. É a maior fuga de pessoas de um país sem uma situação de guerra. 20% da população. Já foi de 35 milhões e por volta de 7, 8 milhões de venezuelanos já foram embora do país, grande parte para a Colômbia e outra boa parte para o Brasil, para o Chile, Argentina e alguns, inclusive, Estados Unidos, Europa, etc. Quando o presidente Lula fala de uma crise humanitária, se houver qualquer tipo de incursão militar, que eu acho que sequer interessa ao próprio Lula, ao próprio Trump fazer isso, pelas ações que ele tem feito, me parece que é muito mais estrangular o regime ditatorial de Nicolás Maduro, o Lula esquece de mencionar que talvez a crise humanitária tenha sido implementada desde o começo dos anos 2000, quando Hugo Chávez assumiu o poder e começou a expropriar empresas e terras na Venezuela, fazendo com que o investimento fugisse do país e o país começou a entrar naquela situação de deterioração que nós sabemos aonde leva qualquer tipo de regime centralizador. Sempre a pobreza da população e a riqueza das pessoas que comandam esse regime. Inclusive, tem um site muito interessante que eu recomendo, todo mundo aqui que não conhece, chama Transparência Venezuela, de umas pessoas sérias que eu tive o prazer de conhecer e visitá-los lá, que mostra que do que foi confiscado até o momento, 700 milhões é a quantia de Nicolás Maduro, confiscado, imagina o resto. E de todo o regime ali à sua volta, Nicolás Maduro, família do Chávez, inclusive a filha dele é muito ativa, Maria Gabriela, é muito ativa nas redes sociais, do Diosdado Cabello, o número 2, o Vladimir também, que é o número 3 ali do regime, é estimado que tenha por volta de 4 bilhões de dólares. Ou seja, nós estamos falando de quantias bilionárias que superam o PIB de países pequenos, por exemplo, na mão de pequenos ditadores, enquanto 92, 93% da população está abaixo da linha da pobreza. Então, talvez o presidente Lula tenha esquecido da crise humanitária que os seus amigos colocaram ao longo desses 25 anos, 27 anos de regime autoritário lá na Venezuela. Agora, o Dávila, eu acredito que conheça bastante sobre a história. Caso Donald Trump avance, realize mais incursões, porque ora é navio atracado ali, fazendo a interceptação dos petroleiros venezuelanos, ora a gente vê caças também sobrevoando Caracas, para que, caso haja a captura de Maduro, como estabelecer um regime democrático nesse país? Esta é a grande questão, David Tarso, porque os Estados Unidos não têm um bom currículo de pós-guerra, nem no Afeganistão, nem no Iraque. Mostra que teve enorme sucesso em tirar Saddam Hussein do poder, tirar os jihadistas do poder no Afeganistão, mas aí como é que constrói o day after uma nova ordem no país? Esse é o grande desafio. Por isso que Donald Trump está hoje apostando numa estratégia de sufocamento financeiro da Venezuela para ver se isso ocorre algum movimento dentro das Forças Armadas, alguma divisão dentro das Forças Armadas que permita que a Venezuela consiga reconstruir o seu país. Então, como é que hoje, quais são os cenários possíveis? Bom, o primeiro cenário possível é um movimento militar depõe Maduro e você tem um outro ditador, né? O segundo risco, e aí o Bruno Musso pode falar melhor, é ter uma guerra civil. Você começa a ter uma divisão ali, aquele vácuo de poder, você tem uma guerra civil. E o terceiro, é o mais esperançoso, é o que a gente torce, é para que Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado consigam fazer essa transição democrática com um plano sólido, uma espécie de mini Marshall Plan, para permitir a reconstrução da Venezuela e fazer com que este gosto pela liberdade que existe em todo venezuelano, que teve coragem de ir às urnas, votar em Edmundo Gonzalez, votar na oposição, e mostra isso como a liberdade é importante e como as pessoas são corajosas, que isso faça renascer a democracia na Venezuela. Então nós não sabemos quais desses cenários ocorrerão. E eu espero que os Estados Unidos, nesse momento, estejam não só articulando militarmente esse sufocamento financeiro da Venezuela, mas conversando com as lideranças da oposição e mesmo com dissidências nas Forças Armadas, para pensar nesse dia seguinte, nesse day after na Venezuela, que é tão importante. A pior coisa que poderia acontecer na Venezuela é a repetição de erros do passado, como foi no caso do Iraque e do Afeganistão, e deixar aqui mais um estado zumbi
E isso seria um enorme problema para os Estados Unidos, para a América Latina, e faria com que esse narcoditador se tornasse mais um mártir na história da Venezuela. De fato, né, Musa? Alguém sabe a localização de Nicolás Maduro. Ele não fica escondido de todos. Alguns militares de alta patente e até mesmo aqueles de baixa patente que querem renovar o país, ou seja, fazer com que o povo saia do sofrimento, às vezes pode entregá-lo aos Estados Unidos. Inclusive, tem uma recompensa estabelecida para que isso aconteça. Fácil. Vocês não lembram na Síria quando um míssil dos Estados Unidos entrou na casa e acertou certinho a pessoa? Ou seja, isso é muito simples de achar, mas eu concordo com o Dávila. O Trump não quer uma incursão militar, ele não quer simplesmente matar o presidente Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro. Ele quer, obviamente, aglutinar e de repente, ver as dissidências internas e negociar a saída dele. Inclusive, tem ali algumas fontes e jornais interessantes que eu acompanho lá de fora, do mundo todo, que mostram, um deles, por exemplo, o The Telegraph. The Telegraph mostrou que, supostamente, a negociação envolvendo agora Trump e Nicolás Maduro envolve uma negociação onde Maduro quer 200 milhões de dólares para entrar, para ficar em algum país, e esse seria um valor em que Donald Trump poderia, vamos ver, estar disposto a deixá-lo, que é dinheiro fruto da corrupção, obviamente, né? Deixá-lo ter para ele viver a sua vida. Bashar al-Assad, por exemplo, vive uma vida de luxo na Rússia hoje e ele está estudando odontologia. Então ele está lá em paz, ou seja, tem momentos em que isso cai no esquecimento e ele passa a viver uma vida lá supostamente, e aí a gente teria uma tranquilidade maior aqui com uma eventual transição. Agora tem pontos importantes que o Dávila falou, né? Que é o seguinte, como é que esse day after, o dia depois, tem também pessoas anônimas que fazem parte do entorno militar do Nicolás Maduro, que deram depoimento ao The Guardian e ao The Telegraph também, falando que eles estão extremamente fragilizados e que a questão é essa negociação final, mas que eles colocaram 280 pontos diferentes na Venezuela para que, supostamente, se eles não cheguem num acordo, o Maduro quer instaurar uma eventual anarquia no país, o que fragiliza o day after americano. Ou seja, todo o entorno e o mundo falaria, olha, foi um fracasso, não deveria ter tirado Nicolás Maduro, o país agora vive uma anarquia, o que abre um gap maior para uma eventual transição, para um país entrar na mínima normalidade que pressupõe seria com Edmundo Gonçalves ou Maria Corina Machado ou quem quer que venha a ser o governante. Então, eu acho que a transição ela está nesse ponto, como não permitir que o país caia na mão de outro autoritário por conta desse vácuo, mas permitir que o país entre numa normalidade. Mas, para mim, essa é a questão. Nicolás Maduro já está com os dias contados. Agora, tem isso, né, que a gente precisa avaliar também. Que caso caia o regime de Nicolás Maduro, outros provavelmente já têm a intenção de assentar na cadeira ali e continuar como um ditador, né, Diego Tavares? Eu não tenho dúvida que existem muitas pretensões nesse sentido, David Tarso, mas a gente precisa considerar aqui um elemento que é fundamental. Os Estados Unidos da América, Donald Trump, não está preocupado se a Venezuela é uma democracia ou é uma autocracia. Eles estão preocupados em fazer negócios com o país que tem as maiores reservas de petróleo no mundo. E isso pressupõe a existência ali de um governo aliado, de um governo amigo, de um tomador de decisão que possa facilitar esses acordos. Então, eu não tenho dúvida que, de fato, os Estados Unidos eles empregarão todos os esforços para a saída mais pacífica possível. Claro, se for necessário retirar Maduro da Venezuela dentro de um saco preto, eu não tenho dúvida que Trump fará. O exercício militar da monta que nós estamos acompanhando no Mar do Caribe não é para quem está de brincadeira. Para quem, se não tiver a renúncia pacífica de Maduro, vai virar o maior porta-aviões do mundo e voltar para casa. Maduro ele já pode se considerar um ex-presidente venezuelano, mas eu tenho certeza que há também a preocupação por parte dos norte-americanos em amparar o estabelecimento de um novo regime. Esse é um regime mais democrático na Venezuela, não em prol da democracia, mas em prol da possibilidade de se estabelecer ali um acordo comercial muito vantajoso para os Estados Unidos da América. Então, tenho certeza que Donald Trump tem isso também no radar e certamente vai prestar o apoio para que, diante da saída de Maduro, sejam realizadas novas eleições no país, que se estabeleça ali, de fato, um governo democrático e que, com isso, ele possa estabelecer esses acordos comerciais.
E com isso também ele sai fortalecido porque, querendo ou não, vai ser ele, né, a pessoa que conseguiu resolver todo esse conflito, essa crise humanitária. Assim como ele já colheu os louros no Oriente Médio, outros lugares, ainda não conseguiu resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas ele quer isso, visibilidade, e até mesmo ficou chateado quando o prêmio Nobel foi dado a Maria Corina Machado e não a ele. Ele até fez uma carta, né, em relação a isso. Então essas manifestações também de Donald Trump, que a gente tem que reconhecer, é um pouco vaidoso, né, Dávila? É verdade. Agora, a questão interna da Venezuela, o que mais me preocupa é que mais de 2 décadas dessa ditadura, dessa narcoditadura, contaminou de tal forma as instituições e a sociedade que você não sabe quantas pessoas estão envolvidas nisso. É muito interessante você pegar o período pós-Segunda Guerra Mundial. Porque ninguém entrega, né? Ninguém entrega. O que foi a desnazificação na Alemanha, né? Foi um processo complicado, porque tinham pessoas que estavam diretamente envolvidas, tinha pessoas que eram cúmplices, tinham pessoas que estavam lá só com medo, ficaram quietas. Então como é que você desmantela isso na Venezuela? É algo complicado. O Bruno Musa, que já foi à Venezuela várias vezes, sabe disso. A resistência democrática é uma resistência corajosa que existe no país inteiro. Mas essa turma não está no poder. Então você não sabe quando você chegar no poder o que você vai encontrar, quem é traidor, quem é que vai aderir, quem é que vai ser um renegado desse sistema que antes era traficante, agora vai. Se os Estados Unidos não vai perseguir essas pessoas. Então, assim, tem todo um jogo muito complicado para a reconstrução de um país. Então não é só tirar Maduro, falar Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, está aqui a caneta, senta aí e começa a fazer as coisas. A justiça está corrompida, as forças armadas estão corrompidas, existe cúmplices em todas as esferas da sociedade. Então não é uma operação muito simples. Então o ponto é como ajudar a Venezuela reconstruir, os venezuelanos a reconstruir o seu país. É aproveitar essa grande resistência corajosa de pessoas que defenderam a liberdade durante todo esse tempo, mas nós não podemos subestimar como esta mentalidade de um narco-estado está contaminando todos os escalões da Venezuela. E isso não é uma tarefa simples e não tem uma fórmula, uma bala de prata. É algo que vai custar muitos anos para reconstruir a Venezuela. E é um país que tem um baita potencial, como o Diego Tavares bem enfatizou, tem a maior reserva de petróleo do mundo. O Bruno Musa também conhece muito bem por lá, só que essa fidelidade ao Maduro não é porque ele é uma boa pessoa, mas sim porque ele escraviza o povo venezuelano e contempla apenas aqueles que estão ao seu redor. Não é, Bruno Musa? Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade a gente esquece de analisar vários fenômenos subjetivos, né? Quantas gerações foram deterioradas nesses 25 anos? Porque são pessoas que estão lá, um pai, que era pai de um bebê que nasceu ali no começo dos anos 2000, esse bebê se transformou hoje num adulto e ele não tem a menor capacidade porque ele não se alimentou bem, porque ele não aprendeu a escrever e ler bem, porque ele não passou a integrar o mundo da tecnologia de hoje em dia por decisões autoritárias de um governo pensando num projeto de poder, num narcoditador, como muito bem disse o Dávila. Então, nós pensamos que basta solucionar colocando uma nova pessoa, mas obviamente não. Essas pessoas com 25 anos hoje, que não têm capacidade de produzir, porque foi mantido à margem do incremento até de crescer. Ou seja, tem uma parte no documentário lá que a gente fez, em que a gente testemunhou e gravamos e entrevistamos uma criança que dá uma sopa lá, com grãos tal, que o governo deu para eles, e pegam algumas bananas. E é um caminhão privado fazendo isso. E a gente foi entender o que era. E gravamos. E aí ele falou, eu falei, o que você faz com isso que o menino te entregou, que é a alimentação que o governo distribui? Ele falou, a gente dá comida aos porcos, porque a gente depois mata o porco e vende a carne. Então, olha só o que é distribuído. Como essa criança que se alimentou vai chegar no mercado de trabalho agora aberto e conseguir produzir? Então, será necessário repatriar uma série de venezuelanos que foram embora. Sim, o trabalho ele é árduo, as possibilidades e oportunidades serão imensas de reconstrução de um país, mas são pessoas que ficarão à margem justamente por não ter tido um desenvolvimento até da vida humana, ou seja, ele não tem capacidade, não se alimentou uma vida inteira. Então, tudo isso mostra que será um desafio muito, muito grande da Venezuela. Eles precisam parar de cavar.
e isso passa por abrir o país e transformar, obviamente, um país em regime democrático, com uma economia mais aberta e voltado ao capital para produzir, porque as oportunidades serão imensas.